Prontinho, pode iniciar. Alô, Lívia, tá me ouvindo bem? Sim, Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Meu nome é professor David. Eu sou professor da disciplina de Logística Reversa, do curso de Tecnologia, do curso técnico em Logística. Estou aqui para dar mais uma aula para vocês. Hoje é o nosso segundo encontro. Eu quero abordar dois assuntos com vocês. Lembrando que na aula passada, hoje como é o nosso segundo encontro, na aula passada nós fizemos o primeiro encontro e nós falamos sobre a questão da logística reversa para a questão do meio ambiente. Nós fizemos uma relação entre logística reversa e meio ambiente. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que nós estávamos tratando na semana passada. O porquê da logística, os gargalos, os problemas que são encontrados, os tipos de logística envolvendo o porquê da logística reversa. Lembrando que Ronald Ballu, gravem esse nome, Ronald Ballu, no livro de Logística Empresarial e outros livros, ele aborda a questão da logística como o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços do ponto de origem ao ponto de consumo. A logística reversa é o contrário. Ela é do ponto de consumo ao ponto de origem. Ou seja, do consumidor para a fábrica. Então, pensa nisso. Quando vocês estiverem pensando sobre logística reversa, é do consumidor para a fábrica. Não existe logística reversa do ponto de origem ao ponto de consumo. É sempre o contrário. Vai vir do consumidor de volta para o fornecedor. E por que isso acontece? Vou lembrando vocês agora. Nós falamos na semana passada que a logística reversa ela veio de encontro ao problema das empresas, diretamente relacionado ao meio ambiente. As empresas não tinham uma política de descarte de materiais. As empresas tinham seus passivos ambientais, ou seja, aquilo que ela produzia, ela não tinha um destino certo. Tá certo? Falei também sobre a questão dos lixões. Hoje temos usinas que fazem aí a incineração do lixo e o corte, a suspensão dos lixões. E eu estava falando para vocês essa questão. Então, as empresas não tinham. Tudo ia para o meio ambiente. Tudo ia para o meio ambiente. Isso causava poluição dos rios, contaminação do solo, problemas de saúde, problemas de várias espécies, doenças de várias espécies, e nós não tínhamos uma logística reversa. Aí mexe, vai todo mundo para cima, movimenta a sociedade, as empresas então começam a partir daí a bolar uma forma de tratar os seus resíduos. E aí começa então a logística reversa. Eu estava pensando aqui comigo sobre a questão dos computadores. O computador não tinha também uma destinação. Eu falei para vocês na aula passada a questão que envolve computadores, celulares. Não tinha logística reversa. Ou seja, se produz aqui no Brasil a estimativa de 2 aparelhos por habitante. Tá certo? 2 aparelhos. Então temos mais de aí 400 milhões de aparelhos no mercado. Então, o que acontece? As pessoas não tinham o que fazer com o descarte. A pilha, as baterias, não tinha como. Onde é que vai descartar isso aí? Então, o pessoal pegava e jogava na rua. Jogava no rio. O rio, ela tem metais pesados, contamina, libera o lacre dela,
e começa a liberar toxinas na água, contaminar a água com mercúrio, essas coisas. Então, tudo isso foi falado na semana passada. E é por isso que a logística reversa ela é fundamental para a cadeia de suprimentos e para a empresa. Então, o pós-descarte, ele existe, tá certo? A pós-destinação do produto existe. O que a pessoa vai fazer com o produto quando estiver já em fase final? Então, as empresas aí vêm, Casas Bahia, vem Apple, vem o Apple, né? Vem as grandes fabricantes de celulares e dá a destinação para os seus aparelhos. A Dell faz muito isso, a Dell pega o computador velho, transforma o computador, recicla, faz a reciclagem e serve como desconto para você comprar um novo. Muitas empresas trabalham com isso agora. Gente, só um minuto, por favor. Voltando, tá muito calor, gente, tá muito calor, demais. Vamos em frente. Então, como eu estava falando, havia uma série de requisitos para as empresas fazerem o descarte adequado dos seus materiais. Começou, então, a haver a logística reversa. Porque o pessoal jogava tudo na água, tudo no rio, tudo nos córregos, tudo na rua. Na rua, você já deve ter visto várias reportagens. Olha, tem sofá no rio, tem madeiras no rio, tem um monte de material que não é para estar lá e está lá. E esses materiais das empresas colaboravam para a poluição dos rios, para a deterioração do meio ambiente. E a logística reversa ela vai tratar justamente disso. Ela está intrinsecamente, vou usar essa palavra bonita, né? Mas ela está, não posso falar português mais. Ela está ligada com a questão do meio ambiente. Se falou de logística reversa, você falou de meio ambiente nas empresas. Então está muito ligado isso, está muito ligado. Então, o departamento de logística, ele está lá na empresa, ele tem um determinado local, e você tem ali do lado do departamento da logística o engenheiro de meio ambiente, o pessoal ligado à área ambiental. Porque esse pessoal vai cuidar das licenças que você, profissional de logística, vai precisar para fazer o descarte adequado dos materiais. E eu falei questão da semana passada do óleo, né? Então, você tem que ter uma destinação correta para o óleo. Você não pode simplesmente pegar esse material e descartar. Tem que ter um manejo da carga. Você tem que informar aonde esse material vai estar sendo descartado. Tem que ser informado às autoridades locais. As autoridades locais têm que saber, a prefeitura, principalmente, os órgãos ambientais, tá certo? Órgãos ambientais, diga-se IBAMA, ICMBio, secretarias de meio ambiente das prefeituras. Toda prefeitura tem uma secretaria de meio ambiente. Por quê? A empresa não cumpriu determinada requisição. Fez descarte inapropriado. Multa. É assim que trabalha. Então você tem que tomar cuidado. Essas multas não são baratas, pessoal. Então preste atenção. Você, profissional de logística, tem que estar antenado com isso daí. Então conversa muito bem. Você tem que ter uma comunicação. Eu já tenho falado aqui para alguns alunos meus da disciplina de gestão comercial e vendas, linkando uma coisa com a outra, que você tem que ter uma comunicação muito boa. Você também, profissional de logística também. Não tem conversa. A comunicação é essencial. Ter uma boa oratória, ter uma boa dicção, falar de forma correta e sem... E não só a boa comunicação, saber se comunicar para os órgãos competentes, as autoridades locais, sobre a questão do descarte do material da empresa, tá certo? Afinal de contas, nenhuma empresa quer receber multa aí de 20, 30, 50 mil reais porque não está cumprindo um requisito legal. Essas multas não são baratas. Essas multas são muito altas.
A Samarco, que é responsável pela tragédia de Mariana e Brumadinho, Mariana, se não me engano, ela foi multada em 50 bilhões, que me parece. Ela voltou para os Estados Unidos, para onde ela, sei lá de onde ela veio, ela fechou a unidade aqui no Brasil, fechou. Não tem condição de pagar uma multa nesse valor. E vai ter que pagar. Então, quem não pagou está sendo. E, além disso, a responsabilidade civil e criminal pela tragédia que aconteceu. Então, a questão do meio ambiente é muito séria. Parece que, mas né, é Brasil, não. Não tem essa, pessoal. Todo país tem a sua legislação ambiental. E nós temos que cumprir a nossa parte, muito bem cumprida. E se você for um profissional de logística qualificado, quando você estiver lá assumindo o seu posto de trabalho, o pessoal vai delegar a você responsabilidades em estar entrando em contato com esses órgãos de licenciamento ambiental para fazer o descarte adequado de todos os pedidos, todos os produtos da empresa que retornarem. Então, você tem que ficar atento. E quem é que vai fazer a licença? É o profissional de meio ambiente. Então, vocês vão dar juntos, tá certo? Vocês vão dar ali, ó, de mãos dadas, tá bom? E tem que ser feito dessa forma. Por quê? O governo é rigoroso com essa questão de meio ambiente. Então, vocês sabem, né? O pessoal sempre fala, às vezes se mata um animal, é mais fácil prender a pessoa que matou o animal do que o assassino da pessoa. Eu vejo muito esse comentário. Então, a polícia aprende muito rápido. Às vezes, se você matar uma onça, e, enfim, se você fizer alguma coisa nesse sentido, se mexer com o meio ambiente, do que, às vezes, um crime mais grave, digamos assim. Mas não é isso, tá? Não é sobre isso. Nós temos leis, essas leis têm que ser cumpridas. A logística reversa, ela foi feita para isso. Ela trouxe às empresas a responsabilidade social. Uma coisa interessante de se pensar aqui, que me veio à mente agora. Gente, vamos lá. Quando a gente está falando de responsabilidade social, a escola politécnica tem responsabilidade social. O que significa responsabilidade social? Uma empresa como a Mosaic, como a CBMM, como a Bem Brasil, a Batatas McCain e outras tantas. Como é? Cispenec? Esqueci o nome. Outras empresas aqui de Arajá que vocês conhecem. Geralmente vocês acessam o site e está lá escrito responsabilidade social. O que significa responsabilidade social? Professor, significa que a empresa ela tem responsabilidade com as pessoas. E ela deve cuidar das pessoas. Não, não é sobre isso. Quando você diz que uma empresa ela tem responsabilidade social, não é somente sobre pessoas. Também significa que ela cumpre com todos os requisitos legais para exercer as suas atividades. Ela cumpre o seu papel na sociedade. Portanto, ela é uma empresa responsável socialmente. Ela quer dizer que ela cumpre com os seus requisitos legais. E a logística reversa de vocês, que vocês estão aprendendo, vocês vão entender por que vocês têm que estar preparados para isso. A logística reversa ela vai de encontro a essa responsabilidade social da empresa, que é a questão da destinação adequada dos resíduos para o meio ambiente. Então, se não for bem cuidado, se não for bem gerido, aquilo vai resultar em perda de empregos, pessoas doentes, sociedade doente por causa da poluição. Quem que aguenta? Quem que aguenta andar no trânsito de São Paulo? Eu mesmo vim de lá e eu falo para vocês, eu não suporto aquele clima. Eu tinha rinite, sinusite, fiquei com 125 quilos, 105 quilos, tá certo? Então, o que acontece? Vocês vão ver essa questão da responsabilidade social dentro das empresas. A logística reversa também é parte da responsabilidade social das empresas. Então, geralmente eu vejo assim no site das empresas, né?
temos responsabilidade social. Aí logo abaixo, você pode ver que nem assim. Nós cuidamos dos nossos resíduos. Nós cuidamos do passivo ambiental. Geralmente as empresas que têm não gosto de usar palavras poluidoras, mas empresas que elas têm elas têm um passivo ambiental maior. Elas dizem isso. Nós cuidamos do nosso passivo ambiental. Nós realizamos a correta destinação dos resíduos que estão presentes lá na empresa. Aí eles vêm assim, com um programa, geralmente. Olha, nós temos... eu vou um exemplo, tá? Um exemplo. Nós temos o programa Bem-Estar. O programa Bem-Estar visa reciclagem dos produtos. Eu vi uma empresa que ela faz o seguinte, ela se compromete a não comprar folhas de sulfite novas. Toda folha de sulfite que entra na empresa é reciclável. Toda folha de sulfite é reciclável. Faz parte da responsabilidade social da empresa. Então, quando vocês ouvirem falar de responsabilidade social, imaginem vocês aí que são todos os requisitos legais que a empresa cumpre, tá certo? Não é só a questão de responsabilidade com pessoas, mas também com o meio ambiente. Então, vocês têm que prestar atenção bastante nisso que eu estou falando. Cumpre com todos os seus requisitos. Destinação adequada dos resíduos, cuidado com o meio ambiente, apoio às famílias, como vocês viram que aconteceu. Tem vilas sendo reconstruídas, a Vale se comprometeu a reconstruir a cidade, certo? A indenizar as famílias, né? Uma foi a Samarco e a outra foi a Vale, né? Mas não vou saber aqui relacionar agora, exatamente. Mas vocês estão acompanhando o governo entrando em cima. Olha, vai fazer, não vai fazer, vai fazer. Se vai fazer, a gente quer saber como, quando, por quê, que hora, quem vai receber o quê, né? Vai ter hospital, muita gente doente, certo? Muita gente doente, muita gente com estresse pós-traumático, pelo tamanho da tragédia, famílias perderam suas casas e perderam seus entes queridos. É uma tragédia monumental. O meio ambiente foi totalmente degradado, totalmente destruído. A recuperação ali é praticamente ad eterno. Então, é muito complicado isso. E a empresa, como ela é responsável socialmente, ela se compromete a reconstruir as casas, reconstruir as pessoas, indenizar as pessoas, tá certo? Então, aí vocês veem que a logística reversa, olha a logística reversa. Agora nós temos que recolher todo o material, como estou dando exemplo das barragens que se romperam, né? Eles têm que fazer o recolhimento de todo o material que foi vazado. Todo o material que foi disperso no meio ambiente tem que retornar, tem que ter uma destinação correta. Mares têm que ser, rios têm que ser despoluídos, tá certo? Além do que o ecossistema tem que ser reconstruído. Eles vão ter que fazer uma obra de estrutura ambiental gigante ali para reconstruir aquele ecossistema. E talvez não consiga. Então é isso. Então vocês veem que a logística reversa é uma coisa muito séria mesmo. Então não é brincadeira. Então, quando você olha lá no site, olha, a empresa ela tem responsabilidade social, para fechar o assunto, né? Significa que ela cumpre com os seus requisitos legais. Ela cumpre com a destinação correta do descarte dos seus materiais que são poluidores. Aí eu falei sobre computadores, falei sobre pilha, existe o papelão, existe também, você pode ler na apostila, você vai ver lá, destinação correta de papelão, pneu, tá certo? Antigamente se via muito pneu na rua, muito pneu jogado no rio, na rua. Hoje não, quase não existe. Eu conheço pequenas empresas, eu fui observando, que elas fazem a recuperação desse produto, do pneu, e coloca ele e revende ele. Os homens, né, que é o chamado pneu remold, refeito. Então,
é complicado. Os homens não. Geralmente, se você for falar de pneu remote para um certo grupo de pessoas, eles detestam. Tá certo, pessoal? Mas tem muita gente que vê uma oportunidade ali de ganhar, de pagar por um produto mais barato e coloca os pneus remotes nos seus carros. Os borracheiros detestam. Eles detestam. Eles dizem que é um pneu perigoso e que você não deve usar. É a opinião do borracheiro, tá? Mas tem muita gente aí que compra o pneu remote e coloca no seu veículo. E é muito mais barato do que o pneu novo. Se o pneu novo custa R$ 300, o pneu remote deve custar R$ 100. A diferença é muito grande, tá certo? E uma alternativa financeira até que viável, dependendo do caso. Se você precisar de um pneu novo no seu carro e você não tiver o dinheiro para comprar um novo, né? E você não tiver nenhum preconceito contra o remote, aí é que eu acho difícil, né? Muita gente quer coisa de primeira, quer novo, coisa nova. Então, mas se você tiver, é uma saída financeira viável. Aquele pneu não é desperdiçado no meio ambiente, ele é recuperado e colocado à venda, tá certo? Então, essas empresas fazem o recolhimento desses pneus. Geralmente vai aí no borracheiro, que tem muito fluxo de carro lá, e recolhe esses pneus em forma de créditos para aquele comerciante de pneus, geralmente borracheiro, faz toda a logística reversa. Pega do borracheiro, o cliente vai lá, olha como funciona. O cliente vai lá na borracharia, eu quero trocar meus 4 pneus. Troca os pneus, e o que vai ser feito com aquele pneu? Ele vai ser jogado fora? Não. Ele pode ser recuperado. Geralmente, essas empresas se apresentam como recicladores e se comprometem a comprar aquela carga de pneu usado daquele determinado comerciante. E ele já não vai mais para o rio. Antigamente, gente, era uma coisa absurda. Todo córrego que você andava era uma coisa absurda. Era pneu jogado. Era pneu na beira do rio. E aí vem a questão da dengue, né? Vem a questão da dengue, água parada, mosquito. Então, tudo isso aí foi cortado. Então, se foi descoberto, outro dia eu estava passando na estrada de Itapira e eu vi ali uma fazenda do lado direito, do lado esquerdo do ônibus, uma placa lá. Você vai ter uma multa, acho que de R$ 15.000. Eu não não recordo bem exatamente o valor. Mas ele falou, olha, se você jogar ali, estava escrito assim, se você jogar, caso você jogue lixo aqui, você vai ter uma multa de R$ 15.000. Então, ninguém joga lixo lá. Antigamente, o que acontecia? Se jogava lixo nas beiras de estrada. Era lixo, era pneu, era um monte de coisa. Era pilha, era muito papelão, era objetos, sofá, colchão velho. Hoje em dia não tem mais isso. Quer dizer, pode existir? Pode. Ainda tem certas pessoas que não têm essa consciência toda que eu estou falando aqui. Mas é a minoria. É a minoria. Por quê? Porque sabe que se jogar lá e o dono descobrir, vai dar multa e vai dar multa pesada. E a multa não é barata. Tá certo? Aliás, a prefeitura vai dar a multa, né? E você pode responder aí. Geralmente as pessoas costumam acionar as autoridades policiais, né? Para reclamar, olha, eu estou com o meu lixo aqui e eu sei de onde veio esse lixo. Foi fulano de tal, foi da empresa tal. Então, assim, está todo mundo muito bem estruturado nessa questão. Tá bem mais resolvido, gente. Está bem mais resolvido. Ainda nós caminhamos a passos largos. Existe muita coisa para melhorar, sim, mas a questão do meio ambiente é uma questão já mais estruturada. Então, nós temos. Falta, mas já não é como antigamente, que eu passava ali em qualquer lugar, né? Passava numa beira de córrego e estava lá, sofá velho, pneu, tudo material que era possível de ser reciclável, jogado. Existe ainda? Eu não estou dizendo que não existe. Existe. Eu não estou aqui dando uma aula para vocês fora da realidade. Eu estou falando de uma coisa que passou a existir.
Falta muito? Falta. Tem muita gente que não cumpre? Tem muita gente. Ainda tem, como diz a minha mãe, né, os porquinhos. Mas nós temos que se atentar aos bons exemplos. Então, as empresas que querem ser bem vistas pelo mercado e elas querem esse título de empresas socialmente responsáveis, elas têm uma logística reversa muito forte, muito exigida dos profissionais. Exige competência, exige um bom domínio de novas tecnologias. Para quê? Para que você seja um profissional recomendado por essas empresas para atuar nessas áreas. Então, eu enfatizo muito isso, tá bom? Procura se qualificar o máximo possível, procura entender da logística reversa, para que as empresas possam contar com você. E você vai ser acionado. Se você está entrando na área de logística, achando que você vai ficar de boa na empresa, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Eu vou decepcionar você. Você pode ganhar bem, mas em outra área. Se você quer ganhar bem nessa área, você vai ter trabalho. Você vai ter trabalho. Você vai ser bem remunerado pelo seu conhecimento, pela sua experiência profissional, pela sua capacidade técnica, mas você vai ser cobrado por isso. Por quê? Pensa assim, eu tenho várias áreas. Imagina aí na sua mente agora que você tem aí um balãozinhos aí. Vamos colocar assim, balãozinhos. Eu tenho aqui o primeiro que é administração, contabilidade, financeiro, aí vem departamento pessoal, e vem departamento pessoal, meio ambiente. Coloca a logística bem no meio desse balão que eu acabei de desenhar para vocês aqui mentalmente. Imagine aí na sua cabeça. Coloca bem no meio. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que é o seguinte, a logística dentro da empresa, ela vai tratar de absorver outras áreas. Lembra que eu falei lá no começo? Logística não é valor agregado. Logística é valor percebido. Logística, anota aí. Tutora, põe isso na prova. Logística é valor percebido, não é valor agregado. Então, se na prova cair assim, qual é o tipo de logística, qual é o tipo de valor que a logística quer perceber? Não vou colocar a resposta, né? Qual o tipo de valor da logística? É valor percebido ou valor agregado? Aí você já sabe a resposta, né? Então você tem que saber que a logística é valor percebido, não tem valor agregado. Ela não pega esse pano aqui, né? Essa toalha, ela não vai pegar isso aqui e vai transformar em produto, ela não vai pegar a matéria-prima, é isso que eu quero dizer, e transformar em produto acabado. A logística não faz isso. Aliás, a logística faz, mas ela não é a fábrica. Ela é o transporte da fábrica. Ela vai tratar de pegar esse resíduo, pegar essa toalha, tá certo? Bonitinha, da Kate, e vai fazer a entrega correta lá para o mercado consumidor. Ela não vai agregar o valor, não vai pintar, não vai colocar. É o que eu quero dizer. Ela não vai pegar esse um pano branco, vai colocar os desenhos, os detalhes, deixar bonitinho, com costura, nada disso. Ela não agrega valor. Ela é valor percebido. Ou seja, quando o cliente receber lá na mão dele, bonitinho, no tempo certo, na hora certa, aí ele vai adorar, aí ele vai gostar. Então, é esse valor que a logística agrega. É esse o valor da logística, é valor percebido, não é valor agregado. Então, foca bem nisso daí que eu estou falando. A logística agrega valor percebido. Opa, aquele profissional é excelente, aquele profissional é maravilhoso, aquele profissional, eu posso chamar a Lívia aqui, que a Lívia dá conta do recado. Chama a Lívia, que a Lívia é muito boa para fazer esse tipo de trabalho aqui. Então, assim, é o valor percebido. Olha, eu contei com esse profissional para ele fazer determinado trâmite aqui, e, enfim, e deu tudo certo. Ele fez o desembaraço daquele produto, foi muito bem descartado, e nós tivemos aqui um excelente resultado. Então, tem muitas empresas que trabalham. Então, para resumir, né?
Então, esse é o valor que a logística traz, tá? O valor percebido. E por que eu falo isso? É aí que trata a questão da reversa. A reversa entra bem aí. Como eu falei para vocês, o valor é percebido. Então é legal você saber, sabe? Você entrando aqui na cidade de Araxá, você vê um teatro, né? Teatro CBMM. Estou usando por exemplo. Você vê ali um teatro, você vê outras obras que, porventura, eu não tenho conhecimento, mas você deve ter outros programas sociais que a mineradora faz aqui na cidade. A Mosaic Fertilizantes tem um programa de adoção de animais, muito bom, né? Então, assim, e tem outros programas também, programa de assistência, ajuda. Então, assim, não é só responsabilidade com pessoas, é responsabilidade geral, responsabilidade com requisitos legais, com compra de insumos, enfim, compra de equipamentos, às vezes a empresa aparece lá, a empresa X reciclou não sei quantas toneladas de produto. E esse material reciclado, ele foi destinado os recursos para compra de produtos hospitalares. Então, as empresas, elas gostam disso. Elas são bem vistas pelo mercado por ter essa responsabilidade social. Repito, não é só com pessoas, é toda uma cadeia de logística que a empresa se compromete a atender todos os requisitos legais. Então, olha, pegamos aqui todos os nossos materiais, vendemos, foi reciclado e o dinheiro foi doado para o Lar Santa Clara, um abrigo aqui, um lar de idosos aqui de Araxá, ou um orfanato, ou compramos 200, não sei quantas mil cestas básicas e distribuímos na comunidade. E assim por diante. Entendeu, gente? Então é isso. Tá? Então, a responsabilidade do profissional de logística reversa é muito grande. Ela começa, ele é mais responsável ainda se for como eu falei semana passada, o profissional de logística reversa, ele não pode falhar. A logística, entregou um produto errado e tal, aí você negocia, liga lá para o consumidor, liga lá para o cliente, faz uma negociação, geralmente você faz uma nota de estorno e aquele produto ele é devolvido, né? Geralmente as empresas fazem assim. Não, tudo bem, você tem 30 dias de troca e tal. Aí você faz aquela nota de devolução, a empresa, você emite a nota fiscal de devolução, a empresa retorna para você com um produto novo, um produto um produto correto. A logística reversa não tem isso. O que você vai fazer com um material que deveria ser descartado ou reciclado, né? Então é muito complexo, tá? Então significa dinheiro, significa custo para as empresas e você não pode errar, tá certo? Então se a empresa está pedindo para você fazer a correta destinação do produto, significa que você se compromete a atender todos os requisitos legais. Você faz parte como profissional de logística, né? Responsável pela logística reversa, você assume a responsabilidade de fazer com que os requisitos legais da empresa se cumpram de forma que ela não venha a ser responsabilizada pelo descarte inadequado. Tá certo? Então você passa a ser o responsável. E você, como responsável, você vai ser cobrado pela sua responsabilidade, obviamente. Se vier um material errado, se vier um material descarte, um material que era para ser reciclado, aparece lá na empresa. A empresa vai tratar aquilo como o quê? Como um produto? Como matéria-prima? Não, vai tratar como o quê? Como um produto que era para ser descartado. Então, não está sendo feito descarte, por quê? E por que esse material retornou? Então, essas questões vão pegar, tá certo? Vão para cima de você. Olha, chama lá o fulano que é responsável para saber o que aconteceu, porque esse produto não era para estar aqui. E por que está aqui? Tá certo? Então, já era para ter sido descartado há muito tempo. Então, tem toda a questão da poluição do meio ambiente, olha, uma série de coisas. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint. Deixa eu... Rapidinho. Espera aí, gente, só um minuto, tá? Cadê ele?
Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, pessoal. Aqui. Tá? Então, se vocês tiverem, inclusive, eu quero falar para vocês aqui dessa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, eu estou colocando lá no meu. Dá licença. Eu estou colocando lá no final do meu PowerPoint sempre o meu e-mail. Professor, tenho uma dúvida. Eu tenho essa dúvida aqui, me responda. Tá? Pode procurar também a nossa tutora, que também vai estar ajudando vocês aí naquilo que for possível. Se for uma questão que envolve a disciplina, se vocês quiserem perguntar direto para mim, vocês podem perguntar. Eu sempre deixo meu e-mail lá no final do PowerPoint. Eu compartilho depois com a tutoria, enfim. O pessoal vai, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só pedir meu e-mail lá e mandar para mim a dúvida, a gente vai esclarecer. E se eu não souber como esclarecer a dúvida de vocês, eu vou recorrer a quem possa esclarecer a dúvida até a gente resolver, tá? Deixa eu ver aqui. Então, não quero vocês com dúvida, tá? Meu aluno do professor David, meu aluno não pode ficar com dúvida. E eu nem quero que vocês fiquem. Isso. Aí. Eu vou apertar F5. Vamos ver. Ótimo. Isso. Bom, logística reversa. Logística reversa, estratégia para sustentabilidade, é a nossa aula. Introdução à logística. Logística, vocês já vou repetir. Logística é um conceito fundamental para a sustentabilidade. Eu vou mudar isso aqui, tá? Eu não vamos tratar como conceito. Vamos tratar como área do conhecimento. Logística reversa é uma área do conhecimento. Não é um conceito, não. É um conceito fundamental para a sustentabilidade. Não. É a área do conhecimento que trata da sustentabilidade das empresas. Vamos colocar assim. É a área do conhecimento que trata da sustentabilidade das empresas. Então, vamos corrigir esse conceito fundamental. Ela envolve os processos de retorno de produtos e materiais ao ciclo produtivo, reduzindo o desperdício e promovendo a reciclagem. E neste slide nós vamos explorar o contexto empresarial atual. Sustentabilidade. Gente, sustentabilidade é a palavra do momento. Vocês sabem que muitas empresas, elas têm isso aí. Você pode ver, toda empresa que você vai, olha o site, tem lá. Sustentabilidade. O que significa isso, professor? Significa que aquela empresa é comprometida com normas ambientais, tá certo? Ela se compromete a atender todos os requisitos ambientais pertinentes àquele produto, manejo daquela mercadoria, bens, fins, não importa. E eles estão colocando lá sustentabilidade. É aí é que eu falei lá atrás para vocês aqui agora. Muitas empresas colocam lá que, olha, reciclamos 200 toneladas de nossos produtos que eram para ser destinados e tal, e nós reciclamos. E com isso o faturamento foi destinado para isso, isso e isso. Eu estava falando na semana passada da questão das mineradoras. Eu estava conversando com um engenheiro ambiental e ele foi fazer o estudo eu fui acompanhar a equipe para realizar um estudo de entonofauna. O que é isso, professor? Entonofauna, vai um engenheiro ambiental, falando a grosso modo, tá? Vai uma equipe de meio ambiente, um engenheiro ambiental, técnico do meio ambiente, etc. Vai a um determinado local, por quê? Porque a empresa mineradora, ela quer fazer a lavra daquela terra. Ela quer tirar o minério daquele local. O que acontece? Ninguém vai colocar lá, as pessoas, a empresa não vai colocar uma pessoa lá sem saber que tipo de perigos que eles podem correr os trabalhadores ali. Então, o que acontece? O estudo da entonofauna vai tratar justamente do tipo de inseto que eles vão encontrar ali. Ali tem dengue, ali tem o mosquito da dengue, ali tem o mosquito da chikungunya, ali tem febre amarela, ali tem o barbeiro.
tá certo? Eu tenho um tio falecido que ele pegou barbeiro, doença do barbeiro. Então, o coração dele foi afetado por essa doença. Então, só para vocês terem uma ideia, ninguém quer arriscar a vida de ninguém de forma irresponsável. Essa empresa aí você pode ter certeza, se cedo ou tarde ela está se preparando para cair fora do mercado, porque ninguém não sabe das consequências que vai ter. A lei é pesada, gente, a lei é pesada, tá certo? Então, eu fui acompanhar esse engenheiro lá. Chegando lá, eles começaram a fazer o estudo e tal. Em determinado momento, eu perguntei assim: escuta, me diga uma coisa. A empresa ela se compromete, né, a comprar uma outra área para reflorestar. Aí ele falou assim: não, não, essa lei ela já mudou, tá? A lei agora é a seguinte: se a empresa comprou, a empresa ela está fazendo, ela vai querer desapropriar essa área, ela vai querer explorar os recursos dessa área. O que ele explicou para mim? Agora as empresas elas não podem fazer, elas devem comprar o dobro da área, elas se comprometem a não elas se comprometem a ter o dobro da área que eles estão desmatando. Então vai 400 metros quadrados, então eles vão reservar, eles vão comprar, eles vão fazer a reserva ambiental de 800 metros quadrados, e não é reflorestar, vamos plantar pinheirinho, vamos plantar um monte de pinheiro, não tem mais isso não, gente. É manter a reserva, tá certo? Por quê? A empresa desmatava tudo, aí vinha aquele monte de pinheiro, e aquela plantação gigantesca de pinheiros. Hoje em dia, o reflorestamento está mais sério. Não é mais esse tipo de coisa. Planta pinheiro no local que tirou uma árvore, uma vegetação nativa. Não é isso. Eles querem a vegetação nativa. Tá certo? E aqui em Minas, diga-se de passagem, aqui é riquíssimo. Riquíssimo. A fauna e a flora de Minas Gerais é riquíssima. Riquíssima. Quando você anda, você vê a diferença que tem a vegetação aqui em São Paulo. Eu já percebi isso. É muito diferente mesmo, tá? Então nós temos animais raros aqui, que em mais abundância, tá certo? E outro dia eu vi um tatu canastra, a foto de um tatu canastra. Então assim, as empresas elas não podem só desmatou, coloca lá agora, planta, aí aparecia, né? Plantamos não sei quantas mudas de árvore. Aí não cuida da muda, aí era uma coisa horrorosa, né? Não cuidava da muda, ficava lá aquela coisa abandonada, que ninguém sabia ao certo se a árvore, se realmente está sendo regada, está recebendo água, enfim, era uma coisa horrorosa. Nós plantamos tantas mudas, acabou o problema da empresa. Não, agora não. Agora eles têm que comprar uma área equivalente à área que eles estão desmatando. O dobro, que foi isso que ele falou para mim. O dobro da área que eles estão desmatando. Tá certo? Desmatou 400 metros, 800 metros vai ser preservado. Tá claro? Desmatou 400 metros, preserva 800 metros. Não pode mais só desmatar tudo e vai replantando, reflorestando. Não existe mais reflorestamento. É preservação ambiental na certa, tá? Então, não tem essa, eu vou desmatar aqui, eu vou reflorestar e planta pinheiro. Não, não tem mais isso. Tá? Então, agora a empresa se compromete a comprar uma área, o dobro, e preservar essa área, o dobro daquela que está sendo desmatada. Tá bom? Tá claro? Vamos voltar aqui para o slide. Então, sustentabilidade é crucial para o futuro dos negócios, implementar práticas de logística reversa, não só melhorar a imagem da empresa, mas também contribuir para a preservação ambiental. É tudo que eu estou falando para vocês. Não estou falando nada aqui de mim. Vocês podem ler a apostila, podem conferir, tem outros materiais aí à disposição de vocês, tá certo? Então, a empresa, ela quer ser bem vista, ela quer que a sociedade tenha uma visão de que ela é uma benfeitora, não somente na geração de empregos, mas também na questão da preservação do meio ambiente. Então, tudo isso é importante, tudo isso tem que ser levado em conta. Nada é de forma displicente. A empresa ela quer ser bem vista, isso é bom para os negócios, isso é bom para atrair novos clientes, isso é bom para a imagem da empresa.
tá certo? Nós estamos falando de dinheiro, tá certo, gente? Muito dinheiro. Benefícios. A logística reversa oferece diversos benefícios, como a redução de custos. Redução de custos é, é ótimo para a empresa, né? Redução de custos. Melhoria na eficiência operacional, aumento na satisfação do cliente. Ao recuperar produtos, as empresas podem maximizar os recursos e minimizar o impacto ambiental. Então, o que é como eu falei agora, estou falando tudo para vocês agora, já estou dando a resposta. Então, a empresa se comprometeu a não usar mais papel novo, mas sim papel reciclado. Olha que interessante, tá? Quantas empresas não estão assim? Elas se comprometem a usar recurso reutilizável. Né? Nós temos aqui no mercado, de uns anos para cá, nós temos acompanhado, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola não está colocando. A Coca-Cola tem a PET, a garrafa PET, mas também tem a garrafa retornável, que é muito mais barato. E acho que é até mais gostosa também. Bom, então o que acontece? Você não tinha, tá certo? Agora você tem. Aí a empresa coloca lá que ela é socialmente ambiental, socialmente responsável, que ela deixou, no caso da Coca-Cola, deixou de produzir não sei quantas toneladas, eles devem ter esse número lá, com exatidão, não sei quantas toneladas de plástico em garrafas PET com a retornável. Então, a retornável, ela chegou para ficar. Ela não vai sair do mercado. Por quê? As pessoas estão acostumadas. Meu pai, ele tem lá 2, 3 garrafas de retornável. Aí você chega em casa, pai, a gente vai tomar Coca-Cola, aí ele vai lá, aí compra 2, 3, ou às vezes compra uma Fanta retornável também, e traz para casa, etc. Então, as pessoas gostam, tá? As pessoas gostam, as pessoas que têm uma consciência ecológica, elas, socialmente, vou usar essa palavra, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que, eu não sei o que acontece, não sei, elas acham que é ridículo, que eu tenho visto muitas coisas que me deixam, às vezes, um pouco chateado. Tá? Ser uma pessoa que tem uma consciência ecológica não quer dizer que você é de esquerda, entende, gente? Por favor. Então, tenha isso com você. Quer dizer que você... Qual é o futuro que você quer dar para os seus filhos na relação com o meio ambiente? Tá certo? Então, nós estamos plantando agora a semente que é da nossa posteridade, nossos filhos, nossos netos, eles vão herdar o que das nossas mãos, tá certo? Então, é só uma vírgula, tá? Só uma vírgula, só um comentário. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas isso é coisa, matéria, aquecimento global, é uma vírgula que eu estou fazendo aqui agora, tá? Aquecimento global, é esquerda. Gente, para com isso, tá? Eu estava comentando aqui com a Kate uma coisa. Entra no site, se você quiser saber, tem informações mais precisas do que eu estou falando aqui para vocês, nasa.gov, nasa.gov. Pode colocar lá o tradutor por português, que eles vai traduzir o site, tá? É americano. São cientistas da NASA, nasa.gov, que eles estão apontando a questão do aquecimento global. Existe, é real. As temperaturas estão altíssimas. O meio ambiente é muito agredido. Então, nós temos a responsabilidade de fazer, como profissionais, que esse meio ambiente ele seja menos agredido. Ele já é muito agredido. E já está devolvendo a agressão. Tá certo? Já está devolvendo. Como? Calor excessivo. Olha como eu estou suando. Certo? Olha os problemas que nós temos relacionados à chuva, relacionado a várias coisas. Então, só uma vírgula, tá, gente? Já vou voltar para a disciplina. Mas preste atenção nisso. Você tem que ser socialmente gostar do meio ambiente, porque você está dizendo que não é importante. Sabe, quando eu vejo as pessoas falar que não é importante ou serem negacionistas com respeito a essa questão, eu fico particularmente revoltado com isso, tá? Porque é real. É real. Entra no site nasa.gov, coloca o site lá para traduzir, que você vai perceber o que eu estou te falando. As pesquisas, os dados científicos, eles não mentem, tá certo? Então,
nós temos que nos preocupar sim com o meio ambiente. O profissional de logística reversa tem que estar antenado com essas tecnologias, apresentar esses dados. Já estou dando uma dica para vocês. Às vezes vocês vão trabalhar numa empresa, a empresa ela quer que você demonstre a ação, a benfeitoria da logística reversa. Você vai precisar de dados. Então, você tem que, já digo, não adianta você ir em sites não oficiais, tá certo? E aí uma outra vírgula aí, tá? Uma outra vírgula. Eu não estou dando para vocês coisas que eu não sei, ou coisas que me vêm à cabeça. Tudo que eu estou falando para vocês é embasamento de estudo, que eu já fiz, que eu fui atrás. Então, se eu estou falando do nasa.gov, por que eu sei que o aquecimento global é real? Porque nós temos cientistas monitorando os polos. E eles estão monitorando com satélites, outros instrumentos, os drones. Está lá tudo derretido. As calotas polares, os blocos de gelo gigantescos, tamanho de São Paulo, tudo derretendo, virando água. Então, o nível do oceano sobe. O nível do oceano sobe. Para vocês terem que entender uma coisa. O nível do oceano subiu. Se subiu o nível do oceano, vai ter mais chuva. Se tem mais chuva, você vai ter mais enchente. É óbvio isso daí, gente. É matemático isso daí. É claro que você vai ter problemas. Você vai ter tempestades muito piores. Então, não é matéria de esquerda, não tem nada disso, gente. É real. O problema climático, ele é real. Não é história da carochinha. Ah, porque sempre teve. Não, gente. A Revolução Industrial, ela trouxe benefícios, que é a questão de melhor remuneração, melhor renda, né, empregos bons, mas também trouxe o passivo, o ônus e o bônus. Você tem comissão. Oi? Na verdade, é mais na distribuição de aulas e depois que ele mandou. Na distribuição, tem a minha aula 5. Bom, e na apostila, tem até. Deixa eu ver. Alô, Lívia? Tem mais do que 5. Lívia? Algo que vai. Alô, gente, estão me ouvindo? Alô, Lívia, está me ouvindo? Sim. Júlia, tem uma dúvida em relação à aula. Na verdade, você tem separação de páginas que eu ainda mandei. Na separação de páginas, tem até a aula. Eu tenho meu áudio aqui, né? Lívia. E na apostila tem até o análise. Como que a gente faz nesse caso? Ei. Alô, Lívia, você pode interromper a pessoa falando aí, porque ela está entrando na minha aula. Eu estou ouvindo o áudio da outra aula. Vou continuar, tá? Tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Tudo certo, professor? Tudo certo. Alguém estava falando aqui junto comigo na aula, eu falei, ué, o que está acontecendo? Eu estou querendo dar aula. Por favor? Oi? Alô? Pode repetir, por favor? Você está me ouvindo? Seu áudio está baixo. Vê se você consegue ouvir um pouquinho. Está me ouvindo? Sim. Ótimo. Então, posso continuar? Porque parece que alguém entrou na aula. Pode sim, pode continuar. Tá, vou continuar. Então, retomando, pessoal. Eu estava falando aqui dos benefícios e fiz uma vírgula para falar do meio ambiente. A importância da logística reversa e do meio ambiente. Tá certo? Os desafios, apesar dos benefícios, a logística reversa enfrenta desafios, como a falta de infraestrutura, né?
altos custos de transporte, a necessidade de treinamento de pessoal, que é o que vocês já estão recebendo agora, né? Então, vocês já vão entrar sabendo mais ou menos como é que funciona. Pelo menos a noção vocês vão ter. E o que vocês não tiverem de noção, vocês vão saber onde buscar. Então, por exemplo, quando você vai fazer o descarte de um material, o que acontece? Geralmente as empresas não tinham como fazer o descarte, a reciclagem, porque existia o custo de ter a usina para fazer o incineramento desse material. Hoje em dia já é tudo mais prático, tá? Tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. E estratégias de implementação. Para uma implementação eficaz, as empresas devem desenvolver estratégias claras que incluam a integração de processos, uso de tecnologia e parcerias com fornecedores. Essas ações ajudam a otimizar o fluxo de produtos e a maximizar o retorno. Então, vamos lá. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Você pode pegar... A logística, ela agrega... Vou repetir aqui. A logística, ela agrega valor percebido. Percebido. Então, o que acontece? Você tem várias áreas, né? Aí eu dei um exemplo aqui para vocês. E você tem a logística bem no centro, né? Ali, aquele nicho ali do centro, absorvendo essas outras áreas, trazendo para si o que as outras áreas têm. Então, você vai trabalhar um pouco com cada uma dessas áreas. Recursos humanos. Você não vai ser responsável pela contratação, mas você vai ter a responsabilidade de incluir aquela pessoa que está começando na empresa aos processos logísticos que ela deve dar saber. Entendeu? Então, por exemplo, é toda uma sincronia de áreas. As áreas devem estar sincronizadas, conversando entre si. É esse o papel da logística reversa. Muitas vezes, a implantação fica complicada, fica comprometida. Tá certo? Por quê? Porque é necessário uma convergência, né? Todas as áreas linkadas ali e junto com a logística reversa atuando. Então, muitas vezes a empresa tem esses gargalos de produzir a comunicação, o caminho correto até a logística reversa. Então, as ações ajudam a otimizar o fluxo de produtos e maximizar o retorno. A tecnologia desempenha um papel vital na logística reversa. Ferramentas como software de gestão de cadeia de suprimentos, sistemas de rastreamento melhoram a visibilidade e eficiência dos processos, permitindo o gerenciamento mais eficaz de produtos desenvolvidos. Então, por exemplo, é costume, geralmente as empresas, elas têm um software próprio, algumas têm um software próprio para gerenciamento, então você deve estar familiarizado. Você vai ser um técnico em logística. Então, o que acontece? É bom você se familiarizar com sistemas de gestão. Como assim? Por exemplo, o SAP é um sistema de gestão muito utilizado em grandes empresas. Pode ser que a empresa que você vai trabalhar, ela tenha o seu próprio sistema de gestão, o seu software de gestão. Então, da portaria, geralmente até a presidência da empresa usa o mesmo software. Tá certo? A Politécnica tem isso, né? A gente provavelmente deve ter um sistema aqui todo integrado com a coordenação, com a direção da escola. Então, eles têm o controle de aulas, o controle de professores, controle de alunos. Então, é a direção. Mas não quer dizer que as outras áreas dentro da escola politécnica também não tenham um sistema de gestão. Então, é importante que todos os funcionários da Politécnica tenham treinamento específico para saber operar o software que, eu não sei o nome, mas provavelmente deve ter. Um sistema, um software, um site, onde você entra com seu login, sua senha, e passa a gerir ali até a corresponsabilidade junto com a direção da escola. E assim é numa empresa. Geralmente você tem essas mesmas características. Um software de gestão da cadeia de suprimentos. Aí vai lá, desde o começo, desde da portaria, as pessoas que estão entrando no recinto, até a diretoria da empresa, e aí as ordens de serviço que vêm da diretoria, que passa pelo departamento financeiro, que passa pelo departamento pessoal, porque às vezes, vamos colocar assim, a diretora da escola, ela precisa contratar 3 professores ou 10, não importa o número agora. Aí o que acontece?
Então, vai requisitar ao Departamento de Recursos Humanos, então, tudo via sistema. Eu estou dando como exemplo a escola, estou usando a Politécnica, mas eu estou dizendo assim, eu estou querendo dar para vocês um exemplo de como funciona na prática. Geralmente, as empresas ela têm um software de gestão, então todas as decisões são registradas no sistema. Então, nada é só de conversa, nada é só palavrado. Tem muita coisa que é e-mail, e guarda isso com você que eu vou te falar. Fica a dica para você, profissional de logística. Tá? Gente, e-mail é documento. E-mail, para você, profissional de logística, é documento. Trate os e-mails como documento. Por quê? Porque ele vai ser a sua prova de isenção. Quando surgirem problemas relacionados à logística e logística reversa nas empresas. Então, e-mail não descarta, não vai logo lá, rapidinho deletar o e-mail. Acabou de mandar, já deleta. Cuidado com isso, tá? Por quê? Porque você vai colocar ali informações que vão ser pertinentes para você depois. Então, faça lá uma pastinha, reserve esse e-mail, coloque lá o assunto, bonitinho, deixa lá reservado. Por quê? Possivelmente você vai ser acionado. E aí você vai ser cobrado. E isso daí você precisa ter uma prova de que você fez a sua parte muito bem feita. E o e-mail é uma forma de provar isso, de comprovar. Além do software de gestão. Então tem o Outlook aí, tem que a gente usa bastante no mundo corporativo. Outlook, muita gente mesmo, muitas empresas aderiram de cabeça ao WhatsApp. Então, a coordenação da nossa Politécnica, ela tem ali o nosso contato ali via WhatsApp. Outras empresas também trabalham da mesma forma. E é absolutamente normal. E o profissional de logística tem que estar antenado com isso. Eu não tenho... Lembra lá que eu falei, na aula de gestão comercial. Tem coisa que não é talento, é dom natural. Tem coisa que é habilidade desenvolvida. Eu tenho dificuldade para desenvolver, para mexer num aparelho celular. Eu nem sei o que é isso, professor. Não faço nem ideia. Não, calma aí, gente. Vamos pensar direitinho. Ó, a professora tem o meu WhatsApp, a direção tem o meu WhatsApp, eles conversam comigo quando eu preciso, quando eu tenho alguma dúvida, eu esclareço com eles. Ninguém marca reunião, gente, presencial mais. Tá? Ninguém fica marcando reunião toda hora. Já pensou se eu tivesse que marcar uma reunião toda hora com a minha coordenadora? Toda hora com a direção, com a tutoria? Toda hora vamos fazer uma reunião com a tutoria. Aí toda hora tem que estar lá, na escola, presencialmente. Fica muito complexo. Então, as tecnologias estão aí para isso. Então, se você não está antenado, procura se informar, procura buscar esse conhecimento. Não tenho dom. Não é dom, gente. É você buscar uma habilidade que é importantíssima no mundo que a gente está hoje. Ninguém mais fica fazendo reunião o tempo todo presencial. Dá muito tempo, dá muito trabalho. A nossa coordenadora tem outros compromissos, outros tutores têm outras aulas para gerenciar. Então, não dá para cuidar de tudo presencialmente. Então, assim é nas empresas. Está muito rápido. Tá? Na gestão de fluxo de informações, rápida. Precisa chegar rápido e chegar com qualidade. Então, não delete conversas, não delete, sabe? Registra tudo, guarda tudo, faça print de tela, guarda tudo lá no seu e-mail, porque possivelmente você pode precisar usar de recursos para comprovar o seu trabalho. Tá? Às vezes você pode ser desafiado a provar que você fez algo. E aí o que acontece? Como é que você vai fazer? Eu falei com a pessoa. Não, gente, não estou falando mal de... Assim, tudo bem, a comunicação é importante. Mas, nesse caso, você ter aquilo documentado. Profissional de logística. Eu fiz uma reunião, vou fazer uma reunião com o fornecedor. Você tem obrigação de preparar uma ata. Não tem secretária para... Não tem desculpa. Vá no seu computador, abra o Word, coloque lá, data, dia 17/2/2025. Coloque lá, hoje é
Hoje é terça-feira, segunda-feira. Coloque o horário. Coloque assim, escreva, ata de reunião, 2 pontos, assuntos a serem tratados. Coloque ata de reunião, assuntos a serem tratados, 2 pontos. E aí você escreve, descarte, reciclagem de produtos químicos, assunto com o fornecedor, licença ambiental para descarte dos produtos. Coloque o assunto da reunião a ser tratada. É muito importante que isso esteja documentado. É importantíssimo que você faça a correta documentação daquilo que está sendo tratado com as pessoas responsáveis pela logística reversa da empresa. Então, você fez uma reunião com o fornecedor responsável, o software de gestão, como eu falei agora, existe, pode ser feito, pode ser utilizado, mas existem ferramentas mais simples, o Word, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer, pode escrever, tá certo? Qualquer pessoa abre lá, o Word, data, horário, ata, escreva assim mesmo, ato de reunião, é uma técnica que eu estou dando para vocês, porque eu já passei por isso, tá? Depois chega lá na hora, lá na ponta, você não fez, você não falou, não, falei, olha, tem a ata da reunião aqui, eu vou enviar para você, para o seu e-mail, para você ter ciência daquilo que foi feito. Então, tenha essa consciência, tá certo? A gente está lidando com seres humanos. Nós, seres humanos, nós cometemos falhas, tá bom, pessoal? Então, fica a dica aí, é uma vírgula, tá? Só para vocês entenderem. Você é um profissional de logística capacitado, treinado e certificado. Então, você vai para uma empresa para prestar um serviço, ata de reunião. Por que não? Você mesmo faz ali, ó, rapidinho no Word. Pessoal, quantas pessoas tivemos a presença, o nome das pessoas, João, Carlos, Lívia, Marcos, Ana, todos tiveram nome e sobrenome, tá certo? Não vou fazer a questão do documento RG, geralmente se pede o RG, tá? Aí você põe o RG e tal, e a pessoa, depois, no final da reunião, assina aquela ata da reunião que foi feita. Tudo isso para quê? Porque vocês estão tratando de coisa séria, assunto sério. A empresa vai responsabilizar você por coisas que os outros vão fazer. Então, toma bastante cuidado, registra tudo, documenta, depois você guarda lá na sua pasta, no seu e-mail, reserva do jeito que você quiser. Mas documente aquilo que você faz. Documente aquilo que você faz. Não fique só nas palavras, mas registre aquilo, tá certo? E se for uma coisa informal? Olha, para a nossa ciência aqui, eu vou estar registrando aqui no meu computador que nós tivemos essa conversa. É bem interessante, né? Faça isso, faça dessa maneira. Mas é uma conversa formal. Eu vou estar aqui anotando, aqui na minha agenda, que nós tivemos essa conversa no dia tal hora, e nós tratamos desse assunto. E aí você elimina uma série de problemas da sua vida de profissional de logística, porque você vai precisar de uma boa agenda e um bom conhecimento em ferramentas, Office, software de gestão, tudo isso é utilizado. É importantíssimo para você, profissional, tá certo? Então, eu quero aqui terminar essa aula. Ficou alguns assuntos para a semana que vem. Exemplo de sucesso, papel do consumidor, legislação e normas, impacto econômico e tendências futuras. Então, na semana que vem, a gente dá continuidade à nossa aula. Eu quero agradecer a todos por essa aula e desejar a todos uma boa noite aí e até semana que vem. Tchau, pessoal. Qualquer dúvida, e-mail. Pode mandar e-mail para mim. Até logo. Tchau.